Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Nesta aula nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo as funções exponenciais, mas começaremos a resolver esses exercícios logo após rodar a vinheta. Bem, o primeiro vai ser o seguinte, a expressão, e vem aqui uma expressão, então essa expressão, continuando a ler aqui, ó, fornece o número P de milhares de habitantes, P é da palavra população, tá bom? Então fornece o número da população de milhares de habitantes de uma cidade, em função do tempo T. Então aqui nessa expressão, T equivale ao tempo, em anos, então tantos anos. Se em 1990 essa cidade tinha 300 mil habitantes, quantos habitantes aproximadamente ela possuirá no ano 2000? Então vamos para o entendimento dessa expressão. Então veja bem, você já viu em outros momentos, tipo f de x, é a mesma ideia aqui, f é a função, então aqui é a função P, né, que é de população, então a população num certo tempo é dado por essa expressão aqui. Um valor K, que é um número, agora por enquanto é uma letra, mas nós vamos descobrir o valor dele, vezes 2 elevado a 0,05 vezes o T. Veja que por isso que é uma função exponencial, porque o T está aqui lá no expoente, conforme nós já dissemos, né? Bem, então, para podermos responder qual é a população no ano 2000, nós precisamos saber primeiro o valor do K. E esta necessidade, ou esse tipo de exercício, em que primeiro você tem que achar o valor do número que está aqui, ó, ele é bem frequente. Então, por isso que eu escolhi esse exercício para passar para vocês. Então, veja só. Quando é que eu descubro esse valor aqui? Quando esse expoente inteirinho aqui, ó, for zero. Né? Quando esse expoente aqui for zero. Porque 2 elevado a zero dá 1. Então, 1 vezes K dá K, e vezes a população naquele tempo zero, porque para ser zero aqui, ó, o tempo tem que ser zero. Então, eu vou descobrir o valor do K. Bom, mas espera um pouquinho, como é que eu vou colocar zero aqui? Vamos sim, ó, veja só. Qual foi o ano inicial, o ano zero? O ano de 1990. Então, nós não vamos colocar 1990 aqui, nós vamos colocar zero. Porque em 1990 nós começamos a contagem. Ora, se você começa a contagem, você não começa do 1990, você começa do zero ali. Bem, mas nós estamos em 1990, tudo bem. Veja só, bem semelhante ao seguinte, você está no quilômetro 30 de uma rodovia. E se você andar 2 quilômetros, você está no 32. Mas qual é a diferença? De 30 para o 32, são só 2, né? Então, nós temos que considerar para descobrir o 2, que o 30 é 0 e o 32 é 2. Então, andamos 2 quilômetros. É um raciocínio bem semelhante a esse aqui. Então, nós vamos sim atribuir para o 1990 o valor 0. E para o ano 2000, que é 10 anos depois, o valor 10. Veja só, para resolver esse problema, precisamos atribuir ao ano de 1990 o valor 0, por ser o início da nossa contagem de tempo. E atribuir 10 ao ano 2000, visto que de 1990 a 2000 decorreram 10 anos, né? Decorreram 10 anos. Bem, isso é importante você entender, procure entender isso. Vá colocar o ano, né? O valor de ano. Ano é como se fosse do ponto A ao ponto B. Né? Na realidade, o ponto A é o 0, e o ponto B é 10, 20 ou 30, depende do enunciado do exercício. Muito bem, então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar nesse lugar aqui o 0 e nesse lugar aqui a população no ano 0, que é 300 mil. Só que nós não vamos colocar 300 mil, nós vamos colocar só 300. Por quê? Porque está dizendo que esta função ela fornece o número P em milhares de habitantes. Então, no caso, para pôr na fórmula, nós temos que pôr 300 só. Né? Ficará assim, então, essa fórmula lá. Vamos utilizar a fórmula e tal, e vai ficar assim, ó, 300, quem é o 300? É a população no ano 0. Né? É o P de 0, né? Olha lá, P de 0 é igual a 300, e o tempo é 0. E no lugar do T aqui, você coloca o 0. Ora,
0 vezes 0,05, ou qualquer que fosse outro expoente aqui, dá 0. Então nós vamos obter o seguinte, vai ficar 300 é igual a k vezes 2 elevado a 0. Mas 2 elevado a 0 vale 1, e 1 vezes k é k, portanto k vale 300. Descobrimos aí o valor do k. Então é muito comum, antes de fazer uma outra pergunta, você ser obrigado a descobrir o valor do k. Mas vamos continuar a resolver o exercício agora, tentando, né, ou fazendo cálculo para o ano 2000. Está aqui no próximo slide. Agora, veja só, sabendo o valor de k, podemos encontrar a população no ano 2000, quando o tempo foi igual a 10, ou seja, passaram-se 10 anos. Como é que nós vamos fazer isso? Mesma coisa, agora aqui ó, nós vamos calcular a população 10 anos depois. Então, o k vale 300, o k é sempre k, vezes 2, vezes 0,5, vezes 10. É isso? 0,5 vezes 10. No primeiro caso era 0 aqui. Por quê? Porque era o início do nosso... da nossa contagem, né, de população. Agora já se passaram 10 anos. Agora veja só, essa continha aqui, ó, dá 0,5, né? 0,5. Então, fica 300 vezes 2 elevado a 0,5. Ou 10 elevado a meio. 10 elevado a meio vale 1,41, porque 2 elevado a meio é a raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 2 aproximada é 1,41. Portanto, resta fazer essa continha, 300 vezes 1,41 dá aproximadamente, por que aproximadamente? Porque esse número está aproximado, então aqui também vai ficar aproximado, aproximadamente 423 mil habitantes. Espero que você tenha conseguido entender, se não conseguiu, dê uma nova revisada, passa o vídeo novamente e tente entender. Vamos para mais um exercício. Olha só, agora nós estamos falando de pressão atmosférica. A pressão atmosférica P, então veja que no outro caso, P equivalia à população, e aqui é a pressão atmosférica. Em polegadas de mercúrio, aqui ele dá 1 polegada igual a 25,4 milímetros, é dada pelo seguinte, lembra que antes era P de T? Agora não é P de T, aqui agora é P de H, onde H é a altura, né? É a altura em milhas. Então, conforme a quantidade da altura em relação ao solo, em milhas, essa operação essa função vai te dando o quê? A pressão atmosférica. Lembrando que uma milha vale 1.609 metros acima do nível do mar. Bom, aí ele pergunta, calcule a pressão atmosférica a 3 km acima do nível do mar. Esse tipo de problema, ele envolve o quê? A necessidade de nós trabalharmos com as mesmas unidades, né? Veja que esta função, ela entende que o H é em milhas e a pressão é em polegadas de mercúrio, e não milímetros de mercúrio, como é o mais comum, né? Mas a gente não vai ter que mexer aqui, porque a função já vai dar em polegadas de mercúrio. Bom, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que falar, bom, 3 quilômetros, quantas milhas são então, né? O que você vai fazer para descobrir? Para resolver esse problema é necessário transformar 3 quilômetros em milhas. Para isso você vai sempre dividir o valor de quilômetros por 1,609, que vai dar 1,86 milhas. Então 3 quilômetros equivale a 1,86 milhas. Isso é nesse exercício e em qualquer outro exercício que você queira ou necessite transformar de quilômetros para milhas. Você divide o 3, a quantidade em quilômetros, por 1,609. Professor, mas não era 1.609? Não, aqui é uma milha, né? Que é metros, né? Então, para quilômetro, eu tenho que pôr uma vírgula aqui, né? Então, para transformar de metros, aí é 1.609, mas para transformar quilômetros, aí aqui tem que pôr uma vírgula aqui, né? Muito bem, então, 3 quilômetros é 1,86 milhas. Agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos utilizar a expressão e vamos calcular a pressão para a 1,86 milhas, que são os 3 quilômetros. Bem, aqui
a gente já conhecia esse número, é 30 vezes 10 elevado a menos 0,9 vezes quanto? Vezes 1,86. Né? Aqui é a mesma coisa, porque aqui é o que? É a altura, então a altura é 1,86 milha. Bem, fazendo esta conta aqui, ó, nós vamos chegar nesse resultado aqui, ó, menos 0,1674. E depois, nós temos, para o próximo passo, nós temos que descobrir o valor desta expressão aqui, desse número, 10 elevado a menos 0,1674. Bem, para isso eu recomendo e aconselho e permito, né, no caso, se estivéssemos fazendo uma prova, que você use uma calculadora. Ou, se for a prova presencial, e você não tendo calculadora, você é só pedir para o professor faz essa conta para você. Então eu fiz essa conta aqui, na calculadora, e deu 0,68. E, portanto, a pressão, depois na altura de 3 km, que é 1,86 milha, é 30 vezes 0,68. E esse número dá 20,4 polegadas de mercúrio. Bom, talvez você não tenha noção ainda do que sejam milímetros de mercúrio ou polegadas de mercúrio. Isso é um conceito da física que você ainda vai aprender. O que eu poderia adiantar aqui para você é o seguinte: quando você vai lá no posto de gasolina e vai encher o pneu do seu carro, você tem aquele aparelho e você aperta ele lá e começa a aparecer número lá, né? 24, 25, 26, até chegar na pressão que você quer. Esses números não estão em polegadas de mercúrio, estão em libras por polegada, né? Libras por polegada, que é uma outra maneira de medir pressão. Existem dezenas de unidades para medir pressão, para se referir à pressão. Uma delas é o milímetro de Hg, o milímetro de mercúrio. Mas no exercício eles falaram em polegadas de mercúrio. Isso é um detalhe mais físico do que matemático, né? O importante mesmo é você ter entendido a questão da função. Bem, espero que você tenha conseguido compreender tudo e, se não conseguiu, tente rever o vídeo quantas vezes for necessária e, de última análise, pode procurar fazer contato com o professor ou através da coordenação da escola. Um grande abraço para vocês e até mais.